primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, se a força resultante sobre esse corpo é igual a zero, a sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. E para começar, eu vou falar que a primeira lei é um caso particular da segunda, correto? Vamos lá. Olha só. Se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, sua velocidade não muda, ou seja, não pode ter aceleração. Quando a força é zero, a aceleração é zero. Então, a primeira lei é um caso particular da segunda que diz que se a força é igual a zero, então a aceleração é igual a zero. Ou seja, as três leis de Newton, na verdade, são duas. Muito bem, professor. Muito bem. Não, fantástico, professor, fantástico. Olha só, Newton fez três leis. Depois do Newton veio Einstein, veio Planck, veio Dirac, Feynman, o Higgs. Nenhum desses caras perceberam que as três leis de Newton eram duas. Olha só, o Newton fez três, ninguém percebeu que as três eram duas, e um professorzinho mequetrefe com uma lousinha vagabunda e uma canetinha de 1,99 chegou à conclusão que as três leis de Newton são duas? Parabéns, hein, professor? Parabéns! Grande Danielzinho! Danielzinho, por mais que eu estivesse com saudades de você, eu preciso pedir que você tenha respeito. Meu quadro é pequeno, mas não é de baixa qualidade, e essa caneta custou quase R$10. Então, assim, mais respeito. Quanto às leis de Newton, para variar, as suas intervenções são perfeitas, né, Danielzinho? Muito bem. Realmente, né, seria muita presunção, né, eu querer provar que as três leis de Newton são duas, depois de elas terem sido sabatinadas, né, por tantos cientistas que vieram depois do Newton. Danielzinho citou vários deles, né? Nenhum deles notou que as três leis de Newton eram duas, e eu notei? É óbvio que não. É óbvio que eu devo ter cometido algum deslize. E realmente, pessoal, a primeira lei de Newton não é um caso particular da segunda, mas sim uma definição para referenciais inerciais. Ou seja, onde vale a primeira lei de Newton, valem também as demais, vale toda a mecânica newtoniana. E a este lugar onde vale as leis de Newton, nós damos o nome de referencial inercial, ok? A primeira coisa que eu vou fazer para iniciar nossos estudos e para tentar te convencer disso que eu estou falando é definir a Terra, o planeta Terra, como um referencial inercial. Legal? É até uma discussão boa, né? A gente pensar se a Terra é mesmo ou não um referencial inercial, mas vamos deixar isso para outro momento. Definida a Terra como referencial inercial, né? E vamos pensar se é razoável, a Terra, eu estou aqui, né, sobre ela, não tem nenhuma força sobre mim, beleza? Não resultante. Tem, né? Tem meu peso para baixo, tem a força que a Terra aplica sobre mim para cima, enfim. Então, tem forças, mas resultante nula, né? Como não tem nenhuma resultante sobre mim, eu estou parado. E o que seria um referencial não inercial? Um referencial não inercial é qualquer referencial que esteja acelerado com relação a um referencial inercial. Então, sobre a Terra, qualquer
corpo que esteja acelerado não pode ser utilizado como referencial. Beleza? Um exemplo disso, a gente está no ônibus, tranquilo? Está lá no ônibus. Se o motorista faz uma curva, né? Suponho que ele faz uma curva aqui para a esquerda, né? Para você que está assistindo, seria para a sua direita. Ele faz uma curva para cá. O que acontece? A tendência é que a gente caia para cá, não é isso? Ou a gente está segurando no ônibus, ou a gente está sentado, mas se a gente estiver em pé e a curva for bem violenta, a tendência é que a gente caia. Tranquilo? Para quem está assistindo lá do lado de fora, né, pode perceber que o chão do veículo foi para lá e eu fui para cá. Se a gente for fazer a dinâmica das forças, fica tudo bonitinho, funciona. Mas para quem está sentado dentro do ônibus, pode imaginar o seguinte, de repente o cara está ali parado e caiu para o lado. Obviamente que não é isso que a gente vê, né? Não é isso que a gente sente, porque a gente está dentro do ônibus e sabe que quando faz uma curva, a tendência é a pessoa cair para lá, né? E a gente está vendo o movimento do ônibus, então a nossa percepção, às vezes, nos leva a não entender muito bem isso que eu tentei explicar. Por isso que eu fiz aquele videozinho. Imagine que você está numa sala sozinho e que do nada, este copinho pendurado por esta cordinha começa a se deslocar para a esquerda, sem que ninguém faça nenhuma força sobre ele. O que você diria desta cena? Né? Naquele videozinho, tá ali o nosso copinho, né? E do nada, tá? Não tinha uma ventania aqui do lado, o copinho faz assim. Não é isso? Não foi isso que a gente viu? O copinho se desloca, ele estava, né? Era um pêndulozinho, estava preso aqui por uma cordinha e de repente, do nada, ele fez assim, sem que nenhuma força fosse aplicada sobre ele. Tranquilo? Então, aquele referencial no qual estava o copinho não era um referencial inercial. Imagina, ali a gente não sabe onde estava aquele copinho. Beleza? Eu vou responder isso lhe explicando como eu fiz aquele experimento. Vamos lá? Beleza, pessoal? Eu peguei aquela nossa cápsula de café amarrada numa cordinha e coloquei dentro dessa caixa. Deixa eu abrir a caixa para vocês verem como é que ficou. Tá vendo? Aí, ó. Eu coloquei aqui um pedaço de madeira, né? Dentro aqui da caixa. Não sei se dá para ver aí, eu vou tentar virar para vocês verem melhor, tá vendo? Olha, coloquei aí um pedaço de madeira, né? Na caixa, a caixa tá aqui, ó, a caixa tá aberta. Tranquilo? Nesse pedaço de madeira eu prendi a nossa cápsula e aqui eu coloquei um papel branco com risco vermelho para a gente ver quando a cápsula saísse da... Ah, dá para virar, né? Quando saísse da vertical. Beleza? Muito bem. Aí eu vou fechar a caixa aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu coloquei o meu celular. Tá vendo? Filmando o que estava acontecendo. Então, o que o celular estava filmando era exatamente essa folha branca aqui, ó. Tá vendo? Se você olhar, o celular está aqui. Eu fiz um buraco na caixa e coloquei o celular. Tranquilo? Então, o que o celular ia registrar é exatamente o que estava acontecendo aqui, ó. Notem que quando eu balanço a caixa para lá e para cá, a minha cápsula balança também, correto? Muito bem. Então, o que significa? Ó, quando eu faço uma aceleração para lá, beleza? O que acontece é que, se tem uma aceleração, essa caixa está se movendo com relação ao chão, beleza? Se ela está alterando a sua posição, tem uma velocidade. E a alteração dessa velocidade é a aceleração. Tranquilo? A gente viu nas aulas passadas. Então, se tem uma aceleração da caixa com relação ao chão, tem uma força sobre a caixa, correto? Então, se existe uma força para lá, aparece na cápsula uma força para cá, que faz ela se deslocar com relação à vertical. Tranquilo? Então, com relação ao chão, tudo está certinho.
Tranquilo? Porque eu coloquei o referencial no chão e a caixa se deslocou com relação ao chão. Esse deslocamento gera velocidade. Variação da velocidade é aceleração. Se tem aceleração, tem força. Tranquilo? Fechou? Morreu. Agora, vamos pensar outra coisa. Neste caso aqui, ó. Se a gente colocar o referencial na caixa, teve variação de posição da caixa com relação à caixa? Não, né? A caixa está parado com relação à caixa. Tranquilo? Esse pedaço de madeira está parado com relação à caixa. Então, se não tem nenhuma força, nenhuma variação de posição desse pedaço de madeira, não tem velocidade nele. Se não tem velocidade, não tem nem velocidade, quanto mais variação de velocidade para gerar aceleração. Se não tem aceleração sobre esse pedaço de madeira, não tem força sobre ele. Se não tem força sobre esse pedaço de madeira, como é que aparece essa força aqui? A força que apareceu sobre a cápsula apareceu do nada. Tranquilo? Apareceu uma força ali do nada, do além. Simplesmente nós estávamos parados, certo? E, de repente, isso aqui começou a se mover. Na verdade, nós não estávamos parados. A caixa estava se movendo. Tranquilo? Mas não estava se movendo com relação a ela mesma. Então, no referencial dela, o que a gente vai enxergar é o que esse celular vai captar. Okay? Então, o que eu fiz? Bom, primeiro eu tentei arrastar a caixa, né? Colocar a caixa no chão, amarrei aqui uma cordinha, tentei arrastar a caixa para lá, arrastar a caixa para cá. Só que a aceleração que eu produzia sobre a caixa era durante um intervalo de tempo muito curto, quando eu dava um puxão na caixa. Tranquilo? Então, o que eu fiz foi colocar esse experimento, fechei aqui, né? Ok? Coloquei essa caixa dentro do meu automóvel, afixei bem o experimento aqui no banco do veículo, né? Eu acomodei bem ele aqui, de modo que não tivesse, ó, né? Não saísse daqui. Prendi aqui atrás no banco, ali na frente eu coloquei no porta-luva, prendi bem preso ali. Embaixo aqui eu coloquei uns livros, né? Para quem acha que livro só tem teoria, não, né? Livro também pode ser muito utilizado em experimentos, no caso aqui como calço, tranquilo? Tá tudo bem presinho, bem acomodado. Eu posso agora ir para a rodovia, fazer meu experimento, tranquilo? Eu ligo o celular, faço o meu experimento tranquilamente. Quando eu termino, né, eu desligo o celular e venho para casa. Durante o momento que eu estou acelerando na rodovia ou freando, eu não presto atenção no experimento, presto atenção apenas na rodovia, senão eu corro risco de causar algum acidente. Beleza? Depois, a gente analisa o vídeo em casa com calma. Tranquilo, pessoal? E saí andando pela rua. Particularmente, eu fui num trecho de rodovia, um trecho bem reto, né? E acelerei de 0 até 100 por hora, ok? E o resultado é o que eu vou narrar nesse videozinho para você. Veículo parado, vamos começar a acelerar. Ó. Acelerando, trocou de marcha. Trocou de marcha, dá uma balançadinha, né? Vai acelerando de novo, trocou de marcha outra vez. Continua acelerando até atingir os 100 km por hora. Estamos chegando nos 100 km por hora, que é o máximo de velocidade que a gente vai atingir, porque é o limite da pista, né? Vamos permanecer a 100 km por hora enquanto tiver a reta. Agora estamos chegando perto do final da reta, vamos frear o veículo. Quando a gente frear, o copinho vai para o outro lado. Tá vendo? Enquanto estiver freando, ele vai para o outro lado. A hora que parar o veículo, pronto, o copinho para de se mover e até dá uma balançada porque encostamos o veículo. Esta narração que eu vou fazer agora leva em conta o referencial da Terra. Vamos lá. O veículo está parado
então o copinho está na vertical. A cordinha que segura o copinho está na vertical. Quando eu acelero para a esquerda, o veículo está andando aí para a esquerda. O que acontece com o copinho? Se desloca para a direita. Aparece no copinho uma força para a direita. Enquanto eu estou acelerando para a esquerda, o copinho está deslocado para a direita. Note que quando eu piso na embreagem para trocar de marcha, o copinho dá uma balançada, né? O que significa isso? Que neste momento não tem força do motor sobre o veículo. Tá? O veículo não está acelerando naquele intervalo de tempo que eu estou pisando na embreagem. Eu continuo acelerando e o copinho continua deslocado para a direita. Quando eu chego a 100 km por hora, o copinho volta para a posição central. Ele não volta de uma vez, mas ele vai voltando para a posição central. Por quê? Porque a minha aceleração vai diminuindo. Quando eu chego em 100 km por hora exatamente e permaneço a 100 km por hora durante a reta toda, o copinho fica na vertical. E quando eu começo a frear, o copinho se desloca para a esquerda. Porque quando eu freio, eu estou fazendo uma aceleração para a direita. Eu estou parando o veículo. E nesse momento o copinho se desloca para a esquerda. Tranquilo? Quando eu paro o veículo totalmente, o copinho volta de novo para a vertical. Ao parar o veículo, eu dei uma balançada ali, porque eu saí da rodovia e encostei o veículo no acostamento para poder desligar o celular e voltar para casa. Então ali deu uma balançada, dá uma tremura tal. Mas isso é a narração segundo o referencial da Terra. Vamos agora fazer a narração segundo o referencial da Caixa. No referencial da Caixa não teve aceleração. Então é como se existisse uma força mágica que puxa ora o copinho para a direita, de repente parou de puxar, puxou de novo, aí para de puxar, o copinho volta para o centro, de repente aparece uma força que puxa esse copinho para a esquerda, e aí o copinho fica sendo puxado para a esquerda durante um tempo, depois ele volta para a posição vertical. E a gente não entende nada do que está acontecendo, porque no referencial da Caixa a gente não consegue entender que estava tendo uma aceleração, que foi o que eu contei no vídeo anterior. Beleza? Eu espero que você tenha entendido que a primeira lei de Newton não é um caso particular da segunda. A primeira lei de Newton pode ser utilizada para identificar o que é um referencial inercial, ou melhor dizendo, se um referencial é inercial. Um referencial inercial é aquele que obedece à primeira lei de Newton. É aquele no qual a primeira lei de Newton é válida. Bacana? E não só a primeira, como a segunda, como a terceira, como toda a mecânica newtoniana. Bacana? Muito bem, pessoal!